ato de bondade e fé. Mesmo com a modernização social, a cultura do benzimento ainda continua viva. E esse foi o tema de uma pesquisa de mestrado de uma aluna aqui da Universidade Estadual do Maranhão. Vem comigo acompanhar mais um episódio do EMA Pesquisa. E aí, gente, olha só, aqui do meu lado tá a Poliana. Poliana, bom dia. E obrigado por dar esse espaço para a gente conversar sobre o teu projeto de mestrado, que é intitulado Território de Benzimentos e Cura, do povoado Campo 17, em Codó, Maranhão, uma análise geocultural. Poliana, assim eu quero saber de primeira, de onde veio o interesse para você começar a estudar sobre benzimentos, mais esse nicho mais específico que tu falou? Certo. Então, desde criança que eu sempre vivenciei os benzimentos, minha família tem o costume de nos levar, né, para fazer benzimento. E a minha maior inspiração foi minha avó, que ela também sempre esteve envolvida com os benzimentos, com a questão da cura através de remédios. E foi então que a gente começou esse projeto, que hoje já foi defendido. Então foi esse caminho percorrido, até chegar ao mestrado. Para quem não conhece, como é que funciona o benzimento? O benzimento é uma prática milenar, que está presente até hoje, né, na nossa sociedade. Tem algumas doenças que alguns acreditam que a medicina ela não tem, digamos, a capacidade de curar. Então precisa recorrer aos benzimentos. Determinadas doenças específicas, tá? O quebranto, o mal olhado. Então tu vai até o benzedor. Dependendo do benzimento, ele vai utilizar ou ramos de planta, ou terço e também rezas para fazer esse ato de cura. Tem todo um processo para a obtenção dessa cura. Essa pesquisa, ela teve um lado empírico. Explica pra gente como foi estar lá vivenciando, que tu me disse também que tu vivenciou, tu esteve lá no meio. Como foi? Teve alguma dificuldade? Quais foram os desafios? A dificuldade foi porque os benzedores, eles querem manter essa crença muito oculta ali para eles, não gostam de foto, de vídeo. Então a minha maior dificuldade foi essa, de principalmente tirar fotos, ter vídeo. Eu consegui entrevistas com ele, mas fotos, foi bem poucas fotos através dos benzedores, porque eles querem manter muito oculto essa crença mágica para eles. Tu acha que a cultura do benzimento ainda sofre preconceito, ainda sofre um pouco de resistência das pessoas? As pessoas que não têm o conhecimento sobre as religiões, eles intitulam como macumba, ou seja, coisas que vai fazer o mal, vai prejudicar as pessoas. Mas os benzedores, eles não ligam muito para a questão do preconceito. O mais importante para eles é manter esse território lá, através dos benzimentos, e fazer o bem, sem cobrar. Então, o preconceito para eles não importa muito. Eles querem apenas curar as pessoas que os procuram a qualquer hora do dia. Então, para eles não tem muita importância a questão do preconceito, mas que existe, ainda existe muito. Eu queria apontar uma fala tua que eu acho interessante. Tu falou sobre casos que envolvem a medicina e que envolvem o benzimento. Tem essa diferenciação. Certo. Em que momentos a pessoa vê que, isso aqui pode ser feito benzimento, mas nesse caso aqui já não consegue o benzimento, tem que mesmo levar para o médico? Então, eles mesmos têm essa diferenciação. Dependendo dos sintomas que tu relate, eles vão saber se é benzimento ou se é caso para levar para a medicina mesmo. Queria te agradecer demais. Eu que agradeço, muito obrigado. Por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando sobre esse assunto. E agora a gente vai conversar com o professor orientador dessa pesquisa de mestrado da Poliana para saber da perspectiva dele como é que foi o processo dessa pesquisa. Professor, como é que foi o processo de construção do senhor, seu papel como professor nesse projeto de pesquisa? Bom, de início eu diria que para resultar no produto final, esse trabalho teve que passar por dois movimentos em termos de orientação. O primeiro movimento seria o correspondente a fazer com que a Poliana, ao longo desses 2 anos, se apropriassem daquilo que nós chamamos de abordagem cultural na geografia. A geografia tem diversos ramos, sub-ramos de estudo e a geografia cultural é uma dessas disciplinas. Ela, via de regra, prioriza abordagens qualitativas, fenomenológicas, tem um cunho então filosófico que privilegia a dimensão sensível da vida. Então esse foi o movimento que nós fizemos de início para que a Poliana pudesse propor com propriedade a noção de território cultural. No caso, como ela chamou na dissertação, de território cultural dos benzimentos e da cura. E nesse caso, assim, como foi a procura dela para o senhor, como foi a sua reação quando viu que o assunto seria esse? A gente vai falar sobre benzimento, a gente vai falar desse assunto específico. Que a Poliana já tinha o tema, que era a questão dos benzimentos,
e ela tratava de um território de conhecimento familiar, é do horizonte familiar, o quilômetro 17, lá no Codó, Maranhão. Então, o meu desafio foi fazer com que ela permanecesse enlaçada com o território, enquanto alguém do lugar, mas que se fizesse agora também cientista, para enxergar melhor e por caráteres científicos aquele fenômeno que ela quis retratar, que é o próprio benzimento, né, pela perspectiva das pessoas do lugar, seja do benzedor, da benzedeira, como das pessoas que buscavam a prática dos benzimentos para se curarem de alguns males. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Gente, esse foi mais um episódio do Minha Pesquisa. Não esquece de seguir a universidade nas redes sociais e até o próximo episódio.